Fala pessoal, como é que vocês estão? Começando mais uma semana e nessa semana a gente vai discutir no início da semana o restante dos tumores germinativos e depois a gente vai entrar num assunto também bastante importante para a prova que é câncer de próstata. Essa questão que a gente vai discutir hoje fala um pouquinho sobre manejo de massa residual em câncer de testículo. Esse é um assunto comum e é um assunto relativamente complexo quando a gente vê as provas. Então a gente precisa analisar isso com muito cuidado. Vamos dar uma olhada no que a questão mostrou? É um paciente jovem de 25 anos, como é de se esperar para os tumores de testículo, né? O pico de incidência nessa idade, que tem um aumento do testículo direito, um ultrassom compatível com uma massa testicular, e nos exames ele tem um alfa-feto de 312, um DHL de 530 e um HCG de 32, e o restante normal. Fez tomografias que tem um conglomerado interaortocaval medindo 3,8 sem outros sítios de suspeitas. Se vocês se lembrarem da questão que eu comentei na semana passada, a gente falou lá que o primeiro ponto em câncer de testículo, independente de ter lesão à distância ou não, é o quê? A cirurgia do primário. Eu preciso tirar esse testículo para eu poder fazer a análise patológica e, diante da análise patológica, eu poder proceder com a melhor escolha de tratamento para esse paciente. Então, foi o que aconteceu com o paciente. O paciente foi, então, submetido a uma orquiectomia radical inguinal direita e patologia demonstrou um seminoma puro. Então tá perfeito. Ele tinha ali um tumor de testículo com elevação de marcador, fez a orquiectomia radical inguinal e agora eu sei que a patologia é de um seminoma puro. Ele, depois da cirurgia, repete os marcadores e os marcadores continuam elevados, alfa-feto 415, DHL 390, HCG de 45. Portanto, o que eu preciso me perguntar agora? Eu preciso adequadamente estadiar esse paciente. E para eu estadiar esse paciente, eu preciso me lembrar que em câncer de testículo a gente não tem estadiamento clínico 4, a gente só tem 1, 2 e 3, sendo que 1 é a lesão exclusiva do testículo, 2 é quando tem acometimento linfonodal e 3 é quando tem metástases à distância ou sem metástases à distância, mas com marcador pelo menos em S2. Então, isso precisa estar bem claro para a gente estadiar adequadamente. A gente estadia esse paciente, ele é pelo menos um estadiamento clínico 2, porque ele tem acometimento linfonodal, ele não tem meta à distância, ele não tem níveis de S2 de marcador, e ele é tratado, então, com quimioterapia BEP por 3 ciclos. Esse não era o objetivo da questão. A gente vai ver amanhã e depois de amanhã como escolher o tratamento. Mas aqui a gente vai falar após o tratamento. Então, ele fez o tratamento com BEP por 3 ciclos e após o tratamento ele teve normalização dos marcadores, mas a tomografia mostrou que a lesão interaortocaval ainda estava lá e estava em discreto crescimento, de 3,8 para 4,1, tá? E aí ele pergunta o que fazer. Então vamos sumarizar o caso. É um paciente jovem, sem comorbidade, foi diagnosticado com câncer de testículo, seminoma puro, tinha um estadiamento clínico 2 de alto risco, foi tratado com BEP vezes 3, normalizou o marcador, mas ficou com massa residual no retroperitônio que está em crescimento. E aí eu preciso me lembrar de como é o manejo da massa residual, tá? E aí essa é uma questão que tem uma grande pegadinha, eu fiquei muito tempo para tentar descobrir, não consegui descobrir, Débora descobriu e eu vou trazer aqui para vocês a explicação. Então a gente vai dividir o manejo da massa residual em seminoma e não seminoma. Vamos começar pelo seminoma. Quando eu penso em seminoma, o corte são 3 centímetros. Se eu tenho massa residual de um seminoma menor ou igual a 3 centímetros, a opção preferencial é vigilância, é acompanhar por tomografias. Tá? Só que aqui é maior do que 3 centímetros, então massa residual maior do que 3 centímetros e tem marcador negativo, ele se enquadra nesse grupo. Como é que eu manejo esses pacientes? Eu faço PET
8 ou mais semanas após o término da quimio. Se o PET vier negativo, eu acompanho. Se ele vier positivo, eu posso biopsiar e seguir, ou eu posso operar esse paciente, tá? Então, essa parece a resposta melhor para o caso. E o último ponto que a gente tem é quando a doença está crescendo e o marcador também está crescendo. Ou seja, a gente está diante de uma progressão de doença. Aí, nesse caso, a gente vai para uma segunda linha, tá? Então, o que eu preciso que vocês lembrem? Massa residual de seminoma, corte de 3 centímetros, menor ou igual a 3 centímetros, só vigilância, maior do que 3 centímetros, PET, PET negativo, vigilância, PET positivo, biópsia ou linfadenectomia, e se a lesão está crescendo e o marcador concomitante, lembrar de segunda linha de tratamento. Isso é o manejo da massa residual do seminoma. Agora vamos ver do não seminoma. No não seminoma não tem PET, e o corte é mais baixo. Então, o corte no não seminoma é de 1 centímetro. Então, massa residual menor do que 1 centímetro, com marcador negativo, a gente pode seguir, mas também pode operar, tá? Porque no não seminoma a chance de doença viável é maior do que no seminoma. E quando eu tenho uma massa residual maior ou igual a 1 centímetro com marcador negativo, a opção preferencial é cirurgia. Você deve operar esse paciente e analisar o material. Se vier teratoma ou necrose puro, você só segue. Se vier mais de 10% de tumor residual viável, você faz mais 2 ciclos de químio para esse paciente. E, de novo, se a massa residual está crescendo e os marcadores também estão crescendo, a gente vai para a quimioterapia de segunda linha. E qual é a grande pegadinha desse caso? Porque se você olha para esse caso e pensa, não, é um seminoma com massa residual maior do que 3 centímetros, qual é a conduta? Realizar PET. Se o PET vier negativo, eu sigo. Se o PET vier positivo, eu biopsio ou opero. Então, você poderia marcar a letra A e errar, porque o gabarito é letra C. E isso é muito importante. Por que o gabarito é cirurgia? Porque o manejo aqui, na verdade, é o manejo de massa residual pós-quimioterapia num paciente que tem um tumor não seminomatoso. Ah, mas ele não me disse que o tumor era seminomatoso? Sim, mas lembra que seminoma puro não aumenta alfa-feto, e esse paciente tem alfa-feto aumentada e muito aumentada em pelo menos 2 dosagens. Portanto, esse paciente não é um seminoma puro, e o manejo desse paciente não deve ser como o manejo de um seminoma puro. Então, a grande pegadinha da questão era você identificar que o paciente não era um seminoma puro pela elevação dos níveis da alfa-feto e, portanto, pensar no manejo da massa residual do não seminoma. Então, lesão maior do que 1 centímetro, ele tem lesão maior do que 1 centímetro, o que eu faço? Eu opero. E se tiver mais de 10% tumor viável, o que eu faço? 2 ciclos de quimio de consolidação. Então, gabarito da questão, letra C. Questão um pouquinho difícil, esse é um assunto delicado, mas a gente vai discutir com cuidado nas mentorias, a gente vai discutir com cuidado nas revisões intensivas e vai dar tudo certo, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê durante a semana.